E se eu te dissesse que a Bíblia descreve uma criatura tão poderosa que nenhum exército humano seria capaz de derrotá-la? Uma entidade tão antiga que reis temiam apenas ouvir o seu nome. Essa criatura não é um dragão comum, não é apenas um mito. Ela é chamada de Leviatã, e o mais assustador é que ele não foi eliminado da história. Ele foi silenciado. Hoje você vai conhecer a verdadeira história do Leviatã, a criatura que a Bíblia tentou apagar. O nome Leviatã aparece no livro de Jó, no Antigo Testamento. Mas a descrição não é simbólica. Ela é física, detalhada, aterradora. A Bíblia descreve uma criatura coberta por escamas sobrepostas como escudos de guerra, tão fechadas que nem o ar consegue passar entre elas. Seu peito é como pedra, seu coração é firme como rocha, seu hálito solta fogo, faíscas saltam de sua boca, seus olhos brilham como o amanhecer. Quando ele se move, o mar parece ferver ao seu redor. As profundezas são agitadas como um caldeirão. Nenhuma lança atravessa sua pele. Nenhuma espada é capaz de feri-lo. Ferro para ele é como palha, bronze como madeira podre. As flechas são desviadas como se fossem gravetos lançados pelo vento. Pedras de funda para ele são como palha seca. Quando se ergue das águas, até os mais fortes recuam de medo. Então Deus faz uma pergunta ao homem. Você consegue puxar o Leviatã com um anzol? Pode amarrar sua língua com uma corda? Não era poesia, era um aviso. Um lembrete claro de que existem forças na criação que nenhum ser humano jamais foi capaz de dominar. Durante séculos, estudiosos tentaram explicar o Leviatã como sendo apenas um crocodilo, uma baleia gigante ou até uma metáfora do mal. Mas nenhuma dessas explicações resiste ao texto original. O crocodilo não cospe fogo. A baleia não possui escamas impenetráveis como placas de guerra. E metáforas não fazem reis tremerem de medo. Em praticamente todas as civilizações antigas existem relatos de dragões marinhos. Na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, entre os povos nórdicos e até na China. Todos falam de uma entidade colossal ligada às águas profundas. Uma criatura associada ao caos primordial. O Leviatã não era apenas um animal. Ele representava algo anterior à própria humanidade. Algo que já existia quando o mundo ainda era informe e as águas cobriam tudo. Na tradição hebraica mais antiga, o Leviatã não surge depois da criação do mundo. Ele surge antes. Ele seria uma criatura do caos primordial, nascida quando a ordem ainda não havia sido completamente estabelecida. Em alguns textos apócrifos, Deus teria criado 2 Leviatãs, um macho e uma fêmea. Mas ao perceber que se ambos se multiplicassem, o mundo seria destruído, ele destruiu um deles. O outro foi aprisionado nas profundezas do oceano, onde permaneceria até o fim dos tempos. Esses mesmos textos descrevem que, no fim dos dias, o Leviatã seria trazido à superfície. Sua carne serviria de alimento para os justos, e sua pele seria usada para cobrir a terra como um grande sinal do fim do caos. Para alguns, isso é símbolo. Para outros, profecia literal. Para muitos, algo que deveria permanecer esquecido. Com o passar dos séculos, a figura do Leviatã começou a desaparecer dos sermões, dos ensinamentos populares, dos livros religiosos mais acessíveis. Por quê? Porque o Leviatã levanta uma pergunta perigosa. Se Deus criou todas as coisas e governa todas as coisas, por que ele precisaria derrotar uma criatura com tamanho poder? O Leviatã ameaça a ideia de um mundo completamente sob controle. Ele representa aquilo que não foi domesticado, aquilo que escapa das mãos humanas, das leis e das fronteiras. Por isso, aos poucos, ele foi sendo transformado em alegoria, em símbolo, em poesia, um monstro apenas figurativo. Mas na origem ele era tratado como real, um ser físico, temido, respeitado, evitado. Hoje o fundo dos oceanos é menos explorado que a superfície da Lua. Existem regiões inteiras do planeta que nenhum ser humano jamais pisou. Milhares de espécies ainda desconhecidas são descobertas todos os anos nas profundezas. Criaturas translúcidas, sem olhos, gigantescas, com formas que desafiam qualquer classificação. E algumas imagens de sonar captadas por submarinos modernos mostram estruturas vivas, colossais que não correspondem a nenhuma espécie conhecida oficialmente. Isso prova que o Leviatã está vivo? Não. Mas também não prova que ele não esteja. Talvez o Leviatã não seja apenas um monstro físico. Talvez ele seja o símbolo do caos que nunca foi completamente vencido. Talvez ele represente aquilo que permanece escondido porque o ser humano ainda não está pronto para encarar. O Leviatã representa o limite, o ponto onde a ciência ainda não alcançou, onde a razão ainda não explicou. Ele é o lembrete de que nem tudo pode ser nomeado, classificado ou dominado. Em muitas culturas, dragões foram mortos por heróis.
No entanto, nenhuma tradição humana afirma com certeza absoluta a morte do Leviatã. Ele foi derrotado, aprisionado, esquecido, ou apenas aguarda. O Leviatã representa aquilo que o ser humano tenta enterrar no fundo do mundo e no fundo de si mesmo: o medo do desconhecido, o caos interior, a força que não pode ser controlada. E sempre que a humanidade acredita que dominou tudo, que mapeou tudo, que entendeu tudo, o Leviatã volta a ser lembrado. Não como um animal, mas como um aviso. Aviso de que ainda existem forças além da nossa compreensão. Aviso de que nem tudo pode ser conquistado. Aviso de que o caos nunca desaparece completamente. Ele apenas adormece. E talvez seja por isso que o Leviatã tenha sido retirado do discurso popular. Porque admitir a sua existência é admitir que o controle absoluto é uma ilusão. Algumas histórias são apagadas dos livros. Outras são distorcidas. Algumas são enterradas sob séculos de silêncio. Mas certas histórias jamais desaparecem do imaginário humano. O Leviatã é uma delas. Se você quer continuar explorando esses mistérios que atravessam séculos, se inscreva no Caçador de Mistérios. Aqui, histórias que tentaram esconder sempre voltam à superfície.